Oi, gente, tudo bom com vocês? Sou a Naná, sejam bem-vindos aí enquanto o bloqueio não vem. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa temporada, né? Estamos voltando aqui do hiatus. Como acontecia quando a gente ia para a escola e a gente voltava das férias e tinha a famosa redação O que eu fiz nas férias? Então hoje a gente vai ter um episódio mais ou menos nessa pegada. E é basicamente isso, um update e comentários sobre o que a gente espera fazer no resto da temporada, né? Até dezembro. E é isso aí. Vamos lá. Então, durante esse hiatus aí, acho que foi um mês, um pouco mais de um mês talvez, eu não li tanta coisa. De livro eu não li nenhum, eu tinha começado uns antes do hiatus. Um era pra gente fazer review aqui, os outros eu tinha começado porque eu tava curiosa e tal. Nem sei se eu vou continuar esses que eu tava curiosa. O outro eu vou continuar, porque a gente tem planos aí pra ele. Mas só isso. De fanfic eu não li também muita coisa, porque na verdade as hashtags que eu sigo lá estão bem paradas. Teve. Eu acho que eu já falei aqui dessa fanfic que a autora atualiza tipo de 6 meses, e aí ela joga assim 30 mil palavras num capítulo quando ela atualiza. Ela atualizou há uns 10 dias atrás, eu acho. E eu acho que foi só a única coisa que eu li realmente assim, de interessante durante essa série aí, hiatus. E só de escrita, eu escrevi bastante, ao mesmo tempo eu não escrevi nada, porque eu escrevi um monte de coisa aleatória. Comecei um monte de história aleatória, assim, provavelmente não vou concluir nenhuma delas. Mas foi mais assim um exercício de. Eu tava tentando me forçar, não é a palavra, me estimular a escrever sem planejar muito, sem ficar pensando demais no plot, tipo, pegar uma ideia e começar vendo o que dava. E eu escrevi um capítulo de uma, escrevi 2 de outra, mas nada que eu acho que vá pra frente, foi mais ou menos assim um exercício. Também antes do hiatus eu tinha começado a reescrever uma fanfic minha bem antiga, de 2015, e eu terminei de escrever ela durante esse hiatus, de reescrever ela durante esse hiatus também. Eu também serviu de exercício, porque eu reescrevi várias coisas que eram confusas ali na época, eu não sabia o que eu estava fazendo, então corrigi ali algumas coisas, melhorei outras, tentei não mexer muito para não perder aquela cara de fanfic antiga. Foi isso, de escrita e de leitura foi isso, de assistir alguma coisa nova. Não tem nada demais também, começou a Casa do Dragão, durante o hiatus também, eu acho que começou. O que mais que eu comecei a assistir? Eu comecei a assistir também Entrevista com o Vampiro, parei, mas eu vou voltar. Parei, eu acho que no meio da primeira temporada. Eu comecei também, mas não vou terminar, porque primeiro eu achei que estava interessante, depois eu achei que foi ficando meio chato, que é a série com a Alexandra Daddario, meu Deus, o nome da série. Uma série de bruxa, que eu esqueci o nome agora. Bruxa de alguma coisa. Tá na Amazon Prime também. Tem é uma ideia boa, é um plot bom. Assim, até porque eu fui pesquisar depois pra ver exatamente do que tratava. É baseado numa série de livros. E é bom, mas eu achei que a série deixou assim um pouco. Não sei, acho que podia ser melhor. Enfim, renovaram, vai ter segunda temporada. Eu acho que é Bruxas Mais Ter, Bruxas, alguma coisa assim, é um sobrenome delas. Não é que seja ruim, mas sei lá, poderia ser melhor. E só de assistir, acho que foi só isso que eu comecei. E não terminei nada, né? Mas eu vou voltar a assistir Entrevista com o Vampiro, vou terminar pelo menos essa primeira temporada. E é isso que eu fiz no hiato. Não aconteceu nada demais. Então, quando a gente entrou em hiatus, eu tinha uma missão só em mente, que era escrever esse projeto que
Eu tô, acho que desde o começo do ano falando dele com algumas pessoas. Eu tive a ideia do plot, eu tenho partes, né, do roteiro pronta, e eu disse, tá, talvez eu vá e resolva escrever. Só que aí o que acontece? Há uma parte da história que eu precisava fazer ambientação. Então, em vez de começar a escrever e depois correr atrás dessa pesquisa, então eu resolvi fazer algo eu achei assim extremamente profissional, que foi ler sobre essa locação, pesquisar bastante sobre a locação. Eu tenho lido inclusive artigos científicos sobre clima e variação climática nessa locação, justamente para não correr, sabe, aquela falha, tipo assim, mas isso não acontece no período, né, da história, não acontece nesse período histórico, ou, enfim, nesse período literalmente de tempo, tipo, nessa época do ano. Então, eu deveria ter escrito, mas eu acabei não escrevendo nada, e ao contrário disso, eu pesquisei bastante, tomei notas, várias notas sobre, e tenho mexido nesse roteiro. Então, de escrita, eu acho que foi a única coisa que eu fiz, que eu me interessei em fazer, porque eu pensei, foi muito engraçado, porque eu tenho 2 fanfics em andamento no Tree, e basicamente eu larguei de mão, porque, enfim, coisas aconteceram na minha vida, e eu meio que fiquei sobrecarregada demais para conseguir me conectar com a história e escrever. Então eu não consigo encontrar um clima legal assim, tipo, encontrar um clima mesmo para sentar e escrever essas histórias, porque eu gosto muito delas e o jeito que eu tava escrevendo tava sendo muito, sabe, empurrando com a barriga. E aí eu disse, cara, não vou fazer isso de qualquer jeito, vou parar onde tá mesmo, e quando eu tiver, sabe, sem estar estudando para provas, sem estar pesquisando para um outro projeto, quando eu não estiver cheia de compromissos assim, que exigem muito da minha cabeça, eu vou voltar a escrever isso. Então, foi meio que engraçado, porque em julho começou, eu acho que é porque a galera ficou de férias, então começou a cair comentário dizendo, pô, todo mês, toda semana eu abro aqui pra ver se tem atualização e nada. E aí eu quase que eu digo, calma, um dia, até o final do ano sai. Mas basicamente foi isso o que aconteceu. Agora tirando os artigos que eu andei lendo, eu li HQ pra caramba. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu acho que eu cheguei a comentar no episódio, eu não sei se foi do final do ano ou foi no começo desse ano, mas eu cheguei a comentar que eu queria voltar a ler HQ, porque fazia tempo eu tinha lido muito mangá, deu um boom assim de acompanhar vários mangás que ainda estão em publicação, e alguns que já finalizaram, mas eu tô terminando lendo. E aí eu decidi que eu ia ler a HQ. Comecei porque eu resolvi reler o Watchmen, eu já tinha lido uma vez, e algumas vezes, na verdade, eu li na íntegra, eu tinha lido uma vez. Depois disso eu li só alguns trechos, pulando a história paralela que tem na HQ, só lendo o que interessava. E aí eu disse, não, vou reler tudo aqui de novo, porque, enfim, queria dar uma lida no coisa, estava procurando referências de estilo de narração, então uma coisa meio que levou a outra, eu acabei relendo. Eu dei uma lida em From Hell, que também é uma HQ do mesmo autor, e tipo, a esse eu não posso dizer quais os números das HQs que eu li, porque, enfim, tenho essa cópia pirata no meu HD há anos, então, tipo, só abri o PDF, comecei a ler e fui lendo, eu não terminei. Então, eu acho que eu li metade. Não sei, metade das coisas publicadas de From Hell. Também deu uma louca, eu comecei a ler uns arcos clássicos do Batman, então eu li Noite do Dia das Bruxas, etc., que são também histórias mais pesadas, sabe? Tipo, na verdade eu tava procurando ler coisas sobre outras perspectivas, umas formas diferentes de narrar, sem ser esse clássico, sem ser
romance sem começar, sabe? Tipo, eu tô meio que saturada da como os livros atuais começam. Eu dei uma lida antes do hiatus, eu comecei a dar uma lida em alguns materiais publicados de indie, e eu meio que notei um padrão, uma forma de que como começa a história, as histórias, e eu fiquei meio não quero seguir essa linha porque, enfim, eu acho que não combina com a história que eu quero contar. Então eu fui atrás de outros tipos de narrativa, de outros tipos de autores, etc. E foi nessa que eu acabei me reconectando com as HQs, porque eu gostava sempre de ler essas HQs que são menos aquela coisa, tipo, porrada, 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 moral da história. Então, tem esse arco que ele é mais sombrio, que ele envolve um pouco mais de investigação, mas então todas as HQs que envolvem uma história mais pesada, mais densa, que tem vários subtemas ao mesmo tempo, numa mesma linha do tempo, contando uma história. Então, eu quis dar uma olhada nisso e ver como essas histórias são trabalhadas, mesmo que seja uma mídia completamente diferente, porque, né, a HQ eu tô querendo escrever uma novela. Mas a ideia de você contar uma história com uma seriedade, com um clima mais denso, com um clima mais pesado, assim, eu estava indo atrás e eu consegui encontrar isso. Então eu acho que eu pego um pouco de inspiração, consigo pensar em futuramente, sabe, o que eu vou escrever, como eu vou escrever. Então eu acho que esse meu hiato de estudo girou em torno disso, né, em torno desse clima sombrio do que eu quero fazer no meu projeto futuro. E assistir, eu acho que eu não assisti nada assim que não seja, tipo, eu assisti Casa do Dragão, tenho muita coisa a comentar sobre Casa do Dragão, mas a gente vai fazer um episódio futuramente sobre. E assisti The Boys. E Bridgerton, também, a nova temporada de Bridgerton, que a gente vai fazer um episódio sobre Bridgerton, a adaptação dos 3 livros, viraram as 3 temporadas, e recentemente saiu a confirmação de qual vai ser o livro adaptado, né, que vai ser lançado a temporada em 2026. Então, esse eu ainda não li, mas eu tenho uma noção da história, eu li uma review, e eu também já li algumas especulações de elenco, então eu já tenho o suficiente para conseguir comentar do que eu espero da temporada e do que vem acontecendo nas temporadas e esse lance de adaptação. Mas tudo isso futuros episódios, no caso. Sim, a gente vai ter episódio de adaptação, mais de um, né? Tem Casa do Dragão, tem Bridgerton, tem Tempos do Vampiro. A gente vai no futuro aí, o resto do semestre, falar sobre isso. E por falar em planos, né, pro resto do semestre, vai ter mais episódios falando de fanfic, vai ter esses episódios de adaptação, vai ter. O que mais a gente tinha falado? Vai ter outros games que a gente faz aqui de vez em quando. Vai ter review de livro. Vai ter mais análises de Alien Hazelwood. Se preparem. Isso, tem o novo livro dela que saiu em julho. Em julho, a gente já tá em julho, né? Não, quando vocês estiverem ouvindo já vai estar em agosto, mas enfim. A gente vai ter de tudo aí. Outubro tem especial de Halloween. Ainda não está decidido exatamente, mas vai ter alguma coisa, claro, não vai passar de branco. E é isso que a gente tinha pra falar, eu acho. Voltamos. E tem muita coisa para fazer esse resto do semestre. E a gente está de volta e a gente tem muitas ideias aí, falta organizar melhor. E, cara, eu tô muito animada, principalmente para outubro. Esse especial de Halloween, a gente tá pensando em fazer algo bem interessante. Porque mexe com. Eu sempre comento aqui o quanto Entrevista com o Vampiro é, pra mim, uma das melhores obras sobre vampiros. Então, eu tô muito, muito, muito animada com a perspectiva disso. Estamos aí, ainda falta muita água, né, para passar por debaixo da ponte.
Então a gente vai com calma, essa é a nossa volta, e logo mais a gente volta com os nossos temas habituais aqui do programa. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima.